É outra forma. Para mim, este tema da unidade da igreja é um dos temas que mais me motiva, na verdade. Por vários anos tenho conversado, tenho falado. Eu sou pastor presbiteriano, mas de presbiteriano quase não tenho nada. A mim me conhecem como um presbiteriano pentecostal. Então, não sei como aonde pertenço. Enfim, falando do sustento missionário, tem uma grande necessidade da igreja se unir. Nós vemos hoje em dia que as missões é um tema que todas as igrejas, pelo menos o que eu tenho visto aqui no Brasil, nos meus 4 anos que estou aqui em Macapá, em todas as igrejas, cada denominação tem um dia de culto missionário nas igrejas. Seja uma vez ao ano, seja 2 vezes, seja cada mês, cada, digamos, igreja tem um tempo especial para as missões. Somente que o que eu estou vendo é que me convidam para pregar sobre missões e tudo demais, mas somente termina como um evento, um simples culto. O mais importante que nós precisamos entender é que a igreja não pode ficar somente fazendo culto de missões, senão tem que ir à prática das missões. Por que a igreja não se pode unir neste tema de missões? Eu tenho visto um pouco sobre algumas coisas que não estão permitindo essa unidade da igreja. Em primeiro lugar, o grande fator que nos impede essa unidade, o que eu tenho visto é o proselitismo. O que é proselitismo? É fazer que a minha denominação, eu vou em nome da minha congregação, da minha denominação, e eu vou, em vez de pregar o evangelho do reino de Deus, eu vou pregar o evangelho que vai trazer uma grandeza à minha denominação. Esse proselitismo é algo que nós não devemos fazer em missões. Durante meu tempo de missionário, como missionário, o que eu tenho visto é que nos países, né? Por exemplo, eu tenho servido como missionário durante 13 anos lá em Peru. E durante esses 13 anos eu tenho falado muito, porque Deus me tem dado uma oportunidade, né, de servir em um ministério de devocional, coisa que estou fazendo aqui também em Macapá. O fato é que eu tive a oportunidade de visitar muitas igrejas de várias denominações. Sempre tenho falado da importância da unidade da igreja, não o fato de estar unidos doutrinalmente, porque isso daí é difícil. Porém, nós, simplesmente pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo Jesus, podemos nos unir, podemos juntar forças, podemos fazer que as missões possam acontecer. Somente que não tem essa unidade. Por quê? Porque eu tenho visto de que muitos pastores têm inveja de outros pastores. Quando eu estava no Peru, muitos dos pastores me diziam: Samuel, por que você não levanta uma igreja? Por que você não faz uma igreja, não fica como pastor de uma igreja? Eu falei assim: se eu for pastor, acho que todas as ovelhas vão embora. Então, meio que eu rejeitei, né, esse convite. Mas muitos dos meus colegas missionários coreanos, como eles tinham essa dificuldade do idioma, sempre me diziam a mim que eu, como falava bastante bem o espanhol, e agora estou falando um pouco menos porque se me misturou com o português, né? Antes eu falava portunhol, agora eu falo mais português do que espanhol. Então, um pouco que se misturou. O fato é que muitos dos meus colegas missionários me diziam: se você tem tanto conhecimento do idioma e da cultura, por que você não faz uma igreja? E eu falei: não é o meu chamado. O meu chamado é de poder fortalecer a igreja que já está fundada, poder ser parte da igreja local, né, para poder fortalecer a que possa, né, crescer saudavelmente. Esse é o meu chamado. Né? Então, eu tive a chance de poder visitar muitas igrejas. E aí, sempre que ia para dar uma palestra sobre a intimidade com Deus na palavra,
Sempre o meu foco era de poder unir as igrejas, de poder fazer que várias igrejas de uma zona, né? Por exemplo, aqui estamos em Santana, aqui neste evento somos de quantas igrejas? Acho que mais de 5, né? Será? Mais de 5 igrejas. Eu desejava que as igrejas de Santana se reunissem aqui, na verdade, porque é um evento muito importante para trazer a unidade da igreja e para que saibam de qual é a importância da unidade para poder alcançar mais almas para Cristo. O fato é que essa unidade não se dá, por quê? Porque pensam que quando nós nos unimos com outras igrejas, com outras denominações, a outra igreja vai levar mais almas do que a nossa. Então vamos a ter uma disputa. Então essa disputa é a que faz que a igreja não queira ter essa unidade. Então esse proselitismo de querer fazer que a minha denominação, a minha igreja, o nome da minha igreja, a placa seja mais reconhecida, esse é um fator que nós temos que tirar fora. Não temos que jogar fora, porque se nós seguimos com esse proselitismo, simplesmente o que vamos alcançar, em vez de fazer que o reino de Deus seja alcançado, vamos fazer que somente a nossa denominação seja alcançada. Mas será isso que a Bíblia nos está ensinando? Não. Nas missões, se nós vemos no mundo das missões, em toda a história da igreja, nós vemos a unidade da igreja. Sempre estiveram lutando para essa unidade da igreja. Se nós vemos, né, não sei se vocês conhecem este concílio mundial de cristãos, que em coreano não, em inglês é conhecido como WCC. Este é uma entidade, né, é um concílio onde se formou para unir as igrejas com o alvo de poder fazer... Já deu meu tempo. Não, obrigado. Ok, me assustaram. Ok, a coisa é que, né, esse concílio se formou para trazer a unidade das igrejas de forma bíblica, de forma saudável, onde várias denominações se uniram. No começo, né, se formou em 1948 e seguiu até agora segue. Somente que se bem me lembro, 1974 aproximadamente, é onde eles adotam, em 1994, eles adotaram a teologia liberal, onde essa teologia liberal começou a atrair muitos males dentro desse concílio. Então muitas igrejas começaram a sair do concílio. Por quê? Porque não estavam tendo já o fato de querer fazer que o reino de Deus seja o centro desta unidade. Quando nós buscamos a unidade, temos que entender de que a unidade tem que sempre estar focado no reino de Deus. Se não é o reino de Deus, se não é o evangelho de Cristo, nós não temos por que nos unir. As diferenças entre doutrina pode haver, mas isso não pode impedir que o evangelho de Cristo seja pregado de maneira bíblica. Se não é bíblico, nós não precisamos estar aqui reunidos. A unidade que nós buscamos, que eu estou entendendo desta reunião, a unidade que nós buscamos é de poder unirmos como um só corpo, com o alvo de poder fazer que o nome do Senhor seja louvado e seja engrandecido. Não que o nome da Batista, da Congregacional, Presbiteriana, Assembleia de Deus seja louvado, senão somente Cristo seja louvado. É justamente para isso que as missões, quando se trata de missões, temos que quebrar todo obstáculo congregacional, todo obstáculo denominacional, para que possamos nos unir. Uma das coisas interessantes é que as grandes agências missionárias são interdenominacionais. E essas agências missionárias se formaram unicamente com o alvo de poder fazer que o reino de Deus seja engrandecido. Agora, para poder falar de missões, temos que falar também, né, de sustento, porque a missão não se faz sem sustento. É claro que Deus é todo poderoso e Ele vai suprir todas as necessidades, sim.
porque isso eu também estou experimentando. Eu não tenho muitos colaboradores, mas Deus, Ele me surpreende sempre. Quando tenho necessidades, Ele vai enchendo todas as minhas necessidades. Ainda que tenho esta cara de coreano, eu não sou tão rico. Muitos pensam que eu tenho muito dinheiro, somente por causa desta cara. E porque sou missionário. Mas para dizer a verdade, não tenho muito dinheiro. O que eu tenho é o Senhor que me dá o suficiente para eu poder seguir vivendo dia a dia. Então, não liguem para mim dizendo, pastor, me está faltando uma coisa, né? Porque eu não vou dar dinheiro para vocês. O que eu vou dar é essa palavra que Pedro e João falaram, né? Ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, vai embora. Então, esse é o proselitismo. Então temos que jogar fora esse proselitismo. Já não pode haver proselitismo nas missões. Segundo lugar, porque é importante a unidade da igreja para o sustento missionário, porque sem a unidade da igreja, se é que a igreja não se une para juntar para o sustento missionário, sabe o que vai acontecer? Já não vamos ter mais jovens que vão para as missões. Muitos dos jovens querem ser missionários. Muitos jovens já se entregaram como missionários. Somente que não estão podendo ser treinados nas agências missionárias, porque estes treinamentos têm um custo muito alto. E os jovens não têm capacidade de poder ganhar esse dinheiro e de poder conseguir esse dinheiro. Então a igreja precisa se unir para quê? Para levantar o sustento para um missionário. Tem muitos jovens aqui. Eu sei que dentre os jovens que estão aqui, muitos já fizeram este compromisso missionário com o Senhor. Entregaram suas vidas para as missões. Porém, ainda seguem sentados aqui. Por quê? Porque não conseguiram finanças. Lá no Peru também eu teve muitos jovens que se entregaram para as missões, mas nunca conseguiram sair de lá até agora. Por quê? Porque não tem igreja que queira sustentar a estes missionários. Porque estes missionários não querem sair como missionário assembleiano, missionário presbiteriano, batista, senão eles querem sair como missionário, né, em equipe, com outros jovens juntos. Somente que para ter este sustento é preciso finanças, é preciso dinheiro, mas não tem quem esteja pagando isso. No caso da Coreia, como é que chegaram a ter tantos missionários enviados? Como é possível? Como foi possível? Porque as igrejas se uniram. As igrejas ofertaram, não para os missionários, mas as agências missionárias. Se vocês não confiam nos jovens, confiem então na agência missionária que os vai levar. As agências missionárias têm que trabalhar junto com a igreja. A igreja também tem que receber ajuda das agências missionárias. A igreja e a para-igreja, para a eclésia que nós dizemos, estas instituições são já profissionais nas missões. Por exemplo, eu estou trabalhando também juntamente com a CRU. Não sei quantos de vocês conhecem a CRU. A CRU é uma comunidade de jovens universitários que se unem nas universidades para poder propagar o Evangelho de Cristo, para poder evangelizar, para poder conectar a muitos universitários com Cristo Jesus. Somente que não tem, me dá muita pena, porque não vejo muitas igrejas que estão interessadas em ajudar, em apoiar a estes jovens. As universidades estão cheias de pessoas que vão à igreja, mas não tem quem cuide delas. Tem um alvo muito grande de alcançar as almas perdidas, né? Nós falamos do futuro do nosso país, que está nas universidades, mas não tem ninguém que vai lá pregar.
E eu faço esta pergunta aos pastores: onde estão os pastores? Onde está a liderança da igreja? Que tanto fala que é preciso de que nós levantemos aos nossos jovens, mas como? Se é que somente nós cuidarmos dentro da igreja? Dentro da igreja é limitado. Vai lá no campo missionário, vai até a universidade, você vai ver qual é a necessidade verdadeira que ele está tendo. Isso é o que eu penso que é preciso, a unidade das igrejas. Eu estou trabalhando na Unifap, na UEAP também, porém, tem muitas outras coisas que eu tenho que fazer. Somente que, se tivesse mais colegas, mais pessoas que realmente tivessem esse mesmo coração de poder unir-se a essa causa, teríamos muito mais chance de poder trabalhar juntos nas universidades. Somente queria também terminar, porque senão tenho muitas coisas para dizer, mas como o Luiz, ele está desesperado, dá para ver a sua cara, mesmo que não olhe a sua cara. A unidade da igreja traria um trabalho integral no campo missionário. O que quer dizer isto? Que a unidade da igreja, porque tem muitos campos missionários. Por exemplo, a minha base missionária onde eu estou trabalhando, lá nas Pedrinhas, sim, era uma base que não era muito conhecida, mas começaram a vir pessoas de diferentes congregações, e aqueles que gostaram ficaram. Hoje eu tenho uma equipe que está trabalhando comigo de 25 pessoas. A maioria deles são todos de diferentes congregações, diferentes denominações. E nós nos unimos unicamente por uma causa, para que o nome do Senhor seja engrandecido e o reino de Deus seja estabelecido no bairro das Pedrinhas e do Araxá. É a única causa. Eles começaram a vir por causa dos coreanos, porque gostaram dos coreanos, vieram para ver aos coreanos, mas ficaram lá não por causa dos coreanos, senão por causa da causa. A causa de Jesus Cristo. Eles não vieram porque eu era presbiteriano. Eles não vieram porque a minha esposa é batista. E vejam só, a unidade, né, da igreja. Batista com presbiteriano casado é uma tremenda glória. Realmente, a coisa é que, né, toda a minha equipe ainda segue nessa unidade, unicamente por Cristo Jesus, unicamente por esse evangelho, não tem outra razão. Agora, assim como existe a minha base missionária, tem muitos outros lugares onde estão fazendo missões, aqui dentro da cidade, e precisa de muita mão de obra. Somente que eu estou escutando, ouvindo por aí, né, quando me encontro com outros missionários, ouço de que eles não estão fazendo mais porque não tem gente que ajude. Onde está a igreja então? A igreja que tanto fala de missões dentro da igreja, fazem culto de missões, não enviam missionários. Se tão somente a igreja tenha essa visão missionária, mande 2 pessoas por 3 meses. Terminou 3 meses, voltam os 2, mande outros 2. Então, a igreja vai estar participando das missões dessa maneira. Então, se somente se unem 3 igrejas, já serão 6 pessoas que vão poder ajudar a um missionário. Não é assim? Então, não pensemos que a igreja tem que fazer tudo. Não. Se nos unimos, há mais força. O que eu não sei fazer, o outro faz. É assim como está acontecendo na base missionária lá das Pedrinhas, conhecida mais como a base dos coreanos. Isto é o que acontece. O que eu não posso fazer, o outro irmão está fazendo. O que nós não podemos fazer, tem outra pessoa que aparece, que vai cumprir com essa, né, tarefa.
Por isso é a unidade da igreja. Deus nos tem unido como um corpo, onde Ele é a cabeça e nós somos membros, cada um membros deste corpo. Cada membro tem sua própria função. E assim é como nos unimos. Para quê? Para fazer que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Por isso, eu imploro que as igrejas possam abrir um pouco mais essa visão missionária, a necessidade de poder unir, sim, as igrejas para as missões. Não é somente o sustento material, senão também a pessoa, enviar pessoas a esses campos missionários. Amém?